Amigos, há mais ou menos um mês e meio eu tenho estado com uma passagem bíblica no meu coração. Semana passada eu estive aqui pregando sobre as filhas de Zelofiade, e no mesmo capítulo tem uma história de um povo, e é algo ali intrigante, é algo ali que merece a nossa atenção, porque tem muita lição de Deus para nós ali, amém? E eu quero passar um pouquinho dessa lição. Não vai dar tempo de passar tudo nesse culto, mas eu pretendo continuar no próximo culto, né? Vamos lá em Josué capítulo 17, Josué capítulo 17, Josué 17, Josué 17, em nome de Jesus, capítulo 17. Nós estamos aqui, aprendendo na passagem bíblica que fala quando a herança, da conquista, no caso a terra de Canaã, ela foi dividida, e o povo foi recebendo, cada tribo foi recebendo a sua parte. E nós vimos aqui a parte de semana passada que as filhas de Zelofiade chegaram lá e pleitearam pela parte delas, e o fato delas pleitearem ali faz com que elas fossem ali naquele momento abençoadas, e elas também abrem um caminho, porque a partir daquele momento houve uma mudança na legislação de Israel, e todas as famílias onde não se haviam homens como herdeiros, as mulheres herdariam do lugar. Ou seja, elas quebram um tabu, elas desbravam uma situação e abrem caminho, um caminho de bênção para todas as outras gerações que viriam. E agora nós vamos falar quando uma parte da tribo de Manassés ali, juntamente com Efraim, a tribo deles, quando é feita a divisão das terras, e uma parte da tribo de Manassés ali, no caso, a família de José, eles questionam a herança que foi dada. E a gente vai ver por que eles questionam. Vamos lá em Josué capítulo 17, Josué 17, versículo 14, que diz assim: Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma parte e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Amém? Vamos entender aqui, irmãos, cada tribo estava recebendo uma parte. E a família de José, descendente ali pertencente, na verdade, a tribo de Manassés e de Efraim ali, e os filhos de José, quando foram pegar a parte deles, eles falam assim: mas por que a gente recebeu só uma parte? Pastor Aline, você pode perguntar: pastor, eles estavam sendo gananciosos por querer mais do que uma parte, E eles não estavam recebendo igual todo mundo? Sim, eles estavam recebendo igual todo mundo. Mas por que, pastora, que eles queriam mais? Porque, na verdade, em Gênesis 48, a palavra de Deus, ela fala quando o Jacó, antes de falecer, ele adota para si os filhos de José. Então, assim, os que seria Efraim e Manassés, ele adota. Então, é como se o avô tornasse pai também ali dos meninos. Então, quando ele adota, você sabe que quando você adota uma criança, ela passa a fazer parte ali do seu testamento, não é? Ah, mas não importa se não foi eu que gerei, adotou, está tudo documentado, tudo certinho, vai herdar junto com os outros também. E foi isso que aconteceu naquele momento. Então, os filhos de José, eles tinham direito a uma porção dobrada, uma porção maior do que as outras tribos. Então, quando eles chegam ali, eles falam assim: o que você nos deu foi pouco, visto que o Senhor tem nos abençoado. Então eles questionam por quê? Porque, irmãos, a porção deles era maior, porque por Deus isso foi determinado. Porque quando a gente vê lá em Gênesis 48, que o Jacó abençoa, ele faz aquilo na direção de Deus. Ele não faz aquilo da cabeça dele, ele faz porque Deus mandou ele fazer. Ele foi dirigido por Deus ali naquele momento. Então, quando eles chegam e cobram uma porção maior, não é porque eles queriam ser mais do que os outros,
não é porque eles eram ingratos, não é porque eles tinham um olho grande, não é porque eles eram gananciosos, não é nada disso. É porque, deixa eu te explicar uma coisa, uma unção maior operava sobre os filhos de José, sobre essa tribo aqui. E essa unção, essa bênção foi derramada há anos atrás. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas das vezes você é aquela pessoa que quando você começa a desejar algo maior, você começa, nem mesmo você entende por que você deseja aquilo. E às vezes vem na sua cabeça, puxa vida, será que eu estou querendo ser mais que os outros? Será que agora eu estou sendo ganancioso, eu estou sendo ganancioso? Não, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Há um poder, quando uma unção é derramada sobre a nossa vida, um poder começa a operar em nós. E eu vou te mostrar na Bíblia que é esse poder que começa a gerar em nós o desejo. Porque, por exemplo, você pode fazer um divisor de águas na sua vida. Você, antes de começar a ouvir a palavra, qualquer coisa que te dava estava bom. Qualquer coisa que tinha estava bom. De repente algo começa a mudar em você. De repente você olha, puxa vida, pastor, eu agradeço a Deus pelo que Deus tem feito. Mas dentro de mim, eu desejo mais. Olha, pastora Aline, eu agradeço pela casa que eu moro, glória a Deus por ela. Mas dentro de mim, há um desejo de morar melhor ainda do que eu estou morando. Pastora Aline, olha, eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu. Mas dentro de mim, há o desejo de ter uma família mais abençoada. E isso começa a existir dentro de você, não é porque você quer ser melhor que os outros. Quando você começa a querer avançar, quando você começa a querer expandir, não é porque você quer isso, é porque Deus está começando a operar esse querer dentro de você. As outras tribos, cada uma recebeu sua parte e cada um ficou caladinho. Para eles estavam bom. Ah, pastor, porque eles eram acomodados? Não, porque eles não tinham essa unção que os filhos de José, essa bênção que os filhos de José receberam, eles não receberam. Por isso que essa unção, ela operava nos filhos de José, esse desejo. Eles falaram, olha, o Senhor tem nos abençoado para mais. O Senhor não nos abençoou só para isso, nos abençoou para mais. Então não era porque eles eram gananciosos. Isso que começa a acontecer com você. Quando você começa a querer desejar um avanço, uma mudança, algo para melhor, algo para ir para frente, não se sinta, sabe, aquela pessoa que às vezes você começa a sentir, você fala assim, ai, eu fico até constrangido, o que vão pensar de mim, porque eu estou reclamando desse carro, porque tem gente que nem tem carro, porque vão pensar de mim que eu estou querendo uma casa melhor, tem gente que nem tem casa, só que você não pode olhar para os outros. Aqui eles não olharam para as outras tribos, eram eles e Deus, era o que Deus tinha em particular com eles. Você não pode começar a comparar a tua vida com o outro. O erro das pessoas é isso, você tem que entender, olhar para você e buscar tratar, e sair em busca diante de Deus, daquilo que existe entre você e Deus. E não adianta, as pessoas às vezes vão olhar e vão falar, mas por que, né, no caso deles aqui, por que eles estão pedindo uma porção maior? Por que eles não ficam contentes igual a gente? Porque a unção que operava neles era para algo maior. E muita gente não entende isso, pessoal. E isso vem desde lá de trás. Eu vou te dar um exemplo. O José, quando ele contou o sonho dele, o pai de Efraim e de Manassés, o José, aquele que foi para o Egito, o José para o Egito, quando ele conta o sonho dele para os irmãos, o que os irmãos falam? Lá vem tu, sonhador. Lá vem tu, lá, o sonhador, querendo ser mais que a gente, dizendo que ele vai ter mais do que nós, que ele vai ser maior que nós, que nossos peixes vão se dobrar diante dele. Lá vem. Mas o José, ele sonhava por algo maior, não era porque ele queria, não era porque na cabeça dele. Ou você olha e leia a Bíblia para você ver. O José não acordou um dia falando assim, a partir de hoje meu pai, minha mãe, meus irmãos vão se inclinar perante mim. Não, era uma coisa que era algo que o José, nem o José mesmo controlava.
Ele começou a ter aquele sonho de ser maior. E não era algo que era proveniente de si mesmo, dele mesmo, não. Vinha do próprio Deus. O Senhor, você pode ler na Bíblia, o Senhor deu sonhos a José. Não foi uma coisa dele. Assim o que Efraim, descendentes de Efraim, Manassés, os filhos de José, o que eles estavam ali buscando não era algo deles. Era algo que Deus havia colocado dentro deles, que Deus havia liberado sobre a vida deles lá em Gênesis 48. Então, quando começa a ter essa ânsia, esse querer, você tem que aprender a aceitar isso dentro de você e saber que é Deus. Olha, isso é Deus na minha vida. É Deus colocando dentro de mim que Ele quer me levar além, que Ele quer fazer algo maior, que Ele quer me dar coisas maiores, Ele quer me levar avante. É Deus operando. Então era algo, estou falando agora lá de trás, que o José nem ele controlava. E não era porque ele queria, era porque o próprio Deus estava trabalhando. Nisso, eu tenho um outro exemplo para te dar, Davi. Davi, quando desceu a guerra, no campo de batalha, para levar pão para os irmãos, se você prestar atenção, quando ele chega lá, no meio dos irmãos, ali no acampamento dos irmãos, ele começa a ser repelido pelos irmãos. Lá vem tu! Lá vem tu! O que tu vem fazer aqui? Por que você não está lá cuidando das ovelhas? Você vem aqui porque você quer ser mais que a gente? Você vem aqui porque você vem bisbilhotar? Eles começam a ficar indignados. E o Davi não estava lá porque ele falou, hoje eu vou lá para bisbilhotar, eu vou lá para saber o que está acontecendo, eu vou lá porque, olha, hoje eu vou derrubar um gigante, é comigo mesmo. Não, ele nem sabia que aquilo ia acontecer. E quando você pega a história de Davi, você vai lendo na Bíblia a história de Davi, você vai ver que ele vai indo de batalha em batalha, cada vez uma batalha maior que a outra. E não é porque ele queria estar ali, mesmo porque ele guerreava as guerras do Senhor, não era nem dele. Então você vê que o próprio Deus vai conduzindo Davi ali até que ele chega ao trono de Israel. E não é uma coisa que ele nasceu um dia e falou assim, eu quero ser rei, rapaz, olha, eu quero ser rei, quero mandar em todo mundo, eu quero ter o poder de mandar governar essa nação toda. Não era isso. E a gente vê que isso vai acontecendo, porque a gente vê que ele, na casa do pai de Jessé, ele recebe uma unção no alto da cabeça. Unção é virtude, pessoal. Unção é poder de Deus que começa a operar em nós. E quando ele recebe isso, você vê que tudo que vai acontecendo na vida do Davi, com Davi, vai impelindo ele para frente, em direção ao trono de Israel. E ele vai desejando vencer as batalhas, ele vai ficando ali. Ele vai nascendo dentro dele esse desejo de ir avante. Até mesmo o amor pelo povo, que ele amava o povo, de cuidar do povo, e Deus foi levantando ele ali. É assim que acontece com a gente. Então, o dia que você começar a desejar algo maior, algo para frente, algo que você naquele momento se sente até pequeno para aquilo, você fala, puxa vida, Deus, mas quem sou eu, Deus? Senhor, mas eu dizia ao pessoal, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, Senhor? Senhor, quem sou eu, Jesus? Mas, Senhor, E a própria palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para aniquilar as sãs. E nós temos que entender que essa é a forma de Deus trabalhar. Então eles chegam para Josué e falam, olha, a bênção nossa é maior. O Senhor tem nos abençoado. Isso aqui não condiz com a nossa, primeiro, com a nossa capacidade, não condiz com aquilo que Deus nos deu, não condiz, está abaixo daquilo que Deus nos deu. Isso que você, essa terra, esse pedaço de terra que você nos deu, Josué, está abaixo do que Deus falou, está abaixo da nossa necessidade. A nossa necessidade é maior, nós somos um povo maior. A nossa capacidade é para mais. Isso não é porque eles eram arrogantes.
Eles estavam apenas buscando assumir algo que Deus, não foi eles, Deus. Porque se você ler com atenção lá em Gênesis 48, quando o Jacó abençoa Manassés e Efraim, ele olha para os dois e ele fala assim: José, a partir de hoje esses filhos seus, eles são meus. E ele coloca as mãos para abençoar os dois, de uma forma que ele não abençoa os outros filhos. Então ali, algo, a partir daquele momento, começa a operar algo na vida desses descendentes de José. Então quando eles vão ali, eles falam: olha, eles não estão sendo arrogantes, eles estão assumindo o que Deus já havia lhes dado. Quando você começa a entrar em oração para assumir algo que Deus tem lhe dado, quando você começa a entrar em busca por algo que Deus na palavra tem revelado ao seu coração, tem saltado aos olhos do seu coração, não é porque você quer ser mais que os outros, é porque Deus está conduzindo você para buscar por aquilo. E não seja tolo ou tola ao ponto de ser enganado pelo diabo, atrapalhando a obra que Deus tem para fazer. Ai, o que vão pensar de mim? E olha, eu vou dizer, muita gente não vai entender. Muita gente não vai entender. É aquilo que eu estou falando, você não pode olhar para os outros. Os irmãos de José entenderam? Não entenderam. Eu acho que eles só entenderam, sabe quando? Quando eles encontraram com José anos mais tarde, e José dá-se a conhecer a eles, e eles veem que José é governador do Egito. E que através de José, naquele momento, José foi usado para conservar a casa de Jacó, para dar mantimento e ajudá-los no período das vacas magras, da fome e da miséria. Eu acredito que ali eles entenderam o plano de Deus. Mas a princípio eles não tinham entendido. Tem muita gente que está perto de você que eles não vão entender, pessoal. É porque, entenda bem, no próprio livro de Samuel, Deus ele fala assim para o profeta Samuel: eu, Senhor, não vejo como o homem vê. O homem tem um jeito de ver as coisas, Deus tem outro jeito. Você entende como é que é? O homem tem um jeito de ver as coisas e Deus tem outro. Os irmãos de José tinham um jeito de enxergar aquilo ali. Enxergavam José como arrogante, como alguém que queria ser mais. Mas Deus não enxergava dessa maneira. Deus via sinceridade, Deus via fidelidade, Deus via pureza no coração de José. Deus via temor. Deus não via como o homem via ali. Deus não vê como o homem vê. Então se prepare, porque quando você começa, algo começa a expandir dentro de você, a palavra começa a operar dentro de você, e começa a expandir você, dentro de você, aquele desejo de avançar, de prosperar, de ter uma família abençoada. Isso aí não é arrogância, não é querer ser mais que os outros. Isso é um desejo que nem você vai controlar. É algo que o próprio Deus colocou. E não, eu vou dizer uma coisa para você: não atrapalhe a obra de Deus. Não atrapalhe. Porque se você falar assim: ah, Deus, mas eu não nasci para isso. Ah, Deus, não, mas a minha capacidade é pequena. Ah, Deus, mas ninguém vai enxergar esse mim. Pô, você já está atrapalhando a obra de Deus. Muita gente, volta a dizer, não vai entender. Os irmãos de Davi não entenderam o que ele estava fazendo ali. Já vem tu, mexeriqueiro, querer saber o que está acontecendo. O que você quer fazer aqui? Esse lugar não é para você. Aí eles entendiam assim. Mas volta a dizer, Deus não vê como um homem vê. E os irmãos de Davi viram de um jeito. E Deus estava vendo ali já o guerreiro que ia colocar o gigante no chão. E Deus já estava ali vendo, levantando o próximo rei de Israel. Então você entende como que é a obra de Deus? Então cuidado, porque às vezes você se frustra quando os outros não entendem a sua visão. Por isso que assim, tem visão que Deus te dá, eu digo visão, entenda bem o que eu estou falando. Não é sonho de gente doida, tem gente que tem um sonho assim: pastora, Deus me revelou um sonho da cobra comendo sapo, e depois parece um gavião. Pastora, revela aí. Não,
Irmão, revelação que nós cremos é aquela que salta aos olhos do coração quando a gente ouve a palavra. Isso é a revelação. Mas tem gente que tem umas coisas assim, né? Não é isso. Mas quando Deus, Ele começa a se revelar a você pela palavra, e Ele vai mostrando que algo te pertence, Ele está começando a fazer a operação dele na tua vida. E você tem que ser aquela pessoa que você tem que saber que isso está acontecendo. E como eu estou dizendo, muita gente não vai entender isso. Agora porque ela está indo para a igreja, está orando para ter um carro, aí só quer ser. Não é que eu só quero ser, irmã, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Só porque agora só quer andar bem vestido. Não, irmão, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, filho do rei. Recebeu o filho do rei da Inglaterra e andando de qualquer rei passando para baixo. Você não vê, você vê ele bem vestido, vê ele bem trajado, vê ele educado. Porque agora essa só a família dela é abençoada, de todo mundo. Não, é só a família dela. Não, é minha família mesmo, é abençoada, em nome de Jesus, eu creio. É Deus tocando neles. Olha lá, quem conversa com ela fala que ela não é doente. Ela fala, não, eu não sou velha, eu não sou doente, só quer ser. Não é, irmão, é que eu estou crendo numa palavra que está no meu coração. Tem muita gente que não vai entender isso, pessoal. Eles não vão compreender. E a própria palavra de Deus fala que as coisas de Deus são loucura, né? A sabedoria de Deus é loucura para aqueles que se perdem. O povo não entende. E não fica assim chateado quando as pessoas não entenderem. E também não fique querendo explicar. Você não vai conseguir explicar. Então você vai tentar, você vai se desgastar. E não, mas deixa eu te explicar. Não é que eu estou. A pessoa não vai entender. Então deixa o Espírito Santo mostrar. Sabe? Deixa o Espírito Santo mostrar. Enquanto José ficava tentando explicar para os irmãos dele, ele só se desgastava. A confusão piorava cada vez mais, quanto mais ele tentava explicar. Entende? Quanto mais Davi tentava se explicar para os irmãos dele ali no arraial dos filisteus, no acampamento, mais ele se complicava. Então ele era calar e ficar quietinho ali e deixar Deus operar. Então entenda você que muita gente não vai entender. Mas é você quem tem que saber. Porque o negócio é entre você e Deus. Então quando eles olham, eles falam, olha, essa parte aí não condiz com o que Deus falou. Nós temos uma bênção que foi derramada, nós somos abençoados com uma bênção maior. E não é porque nós somos melhor que ninguém, não, porque a prova que a Deus nos dá. E outra, a nossa capacidade é maior. Então isso aqui não condiz. E eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você não estiver vivendo o que Deus preparou e programou você para viver, você não vai estar satisfeito. Você não vai estar, pessoal. Você vai se sentir um peixe fora d'água. Você vai se sentir um peixe fora d'água. Você vai falar assim, puxa vida, parece que está faltando alguma coisa. Enquanto você não estiver vivendo o que Deus planejou para você viver, você vai sempre estar incomodado. Puxa Deus, o faturamento que o Senhor colocou no meu coração não é esse. Deus, o que o Senhor me chamou, o Senhor me chamou para mais. O Senhor me deu mais. Você vai continuar se sentindo, estando na verdade, não é só um sentimento. Na verdade, você vai estar insatisfeito. Haverá dentro de você uma insatisfação. Cada qual recebeu sua parte ali, cada qual ficou quietinho, caladinho, feliz com a sua parte, e eles não. Eles falam, não, nós não estamos satisfeitos. Porque para nós há algo. Você quer ser uma pessoa, porque eu acredito, pessoal, que nenhum de nós aqui queremos partir dessa terra sem cumprir tudo que Deus tem para nós aqui. Amém? Você concorda com isso? Quem está nessa fé? Deus está nessa fé. A gente quer partir, o dia que Deus nos chamar, é algo que eu sempre falo com Deus. Quando Deus estava para recolher Josué,
Deus falou: ei, Josué, você conquistou muito, hein? Mas olha, Josué, para trás ainda ficou muita terra. Eu acho que nenhum de nós queremos ser cobrado por Deus na hora da nossa partida. O Espírito Santo, Deus olhar para nós e falar: ei, Antônio, olha, você alcançou algumas bênçãos, mas ficou muita coisa para trás, que eu tinha mais para você. A gente não quer partir dessa terra querendo ou não, devendo para Deus. Eu digo devendo porque não cumprimos, não vivemos aquilo tudo que Ele queria. Então, se há essa insatisfação, e você tenta calar essa insatisfação, eu tenho uma coisa para te dizer: essa insatisfação, ela não vai deixar de existir enquanto você não estiver literalmente no centro da vontade de Deus ali. Pastor, o que eu faço para estar lá? É isso aí, eu vou pregar semana que vem. Porque esse povo, eles fizeram algo para alcançar, para chegar até onde Deus falou que eles tinham que chegar. Para assumir, para tomar posse de tudo aquilo que era deles, segundo o que Deus havia dado para eles lá em Gênesis 48. A porção dobrada. Mas olha o que eu tenho para te falar, para terminar essa palavra. Filipenses capítulo 2. Eu vou te falar o que você vai fazer para alcançar tudo isso semana que vem. A mensagem de hoje é só para você entender que há um plano de Deus para a tua vida. Filipenses capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia. Depois de Efésios vem Filipenses, capítulo 2, olha o que diz o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: porque Deus é quem opera em vós tanto querer como como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você entendeu? Deus opera. Quem operava naquele povo o desejo da porção dobrada? Não era uma ganância deles, não, era Deus. Você quer que eu te fale? Para você aprender a diferenciar quando é ganância do ser humano e quando é Deus querendo operar o querer dele. A ganância do ser humano, quando o ser humano, há uma ganância do ser humano, ele quer uma porção maior. E ele quer para aparecer, ele quer de verdade, a verdade é essa, ele quer para ser mais que os outros mesmo, ele quer os desejos, e eu vou falar disso daqui a pouco aqui, Filipenses mesmo, os desejos, o que motiva a pessoa a querer aquilo ali, a alcançar aquilo ali, não é para louvar a Deus, não é para glorificar a Deus. Quando é uma ganância do ser humano, a pessoa quer para ela mesmo. Inclusive Deus está fora dos planos para o futuro dela. Então ele não parte de Deus. Mas quando aquele querer parte de Deus, pastor Aline? Quando o propósito dele é engrandecer o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que por ele e para ele são feitas todas as coisas. Deus, eu quero um carro melhor para glorificar o teu nome, Senhor. Porque como é que eu glorifico o teu nome empurrando o carro quebrado da rua? Levar as pessoas para a igreja para glorificar o Deus ao qual eu devolvo a 10ª parte. O meu Deus que é dono do ouro e da prata. Deus, eu quero saúde para glorificar o Senhor com o testemunho, com o meu testemunho de cura. Para olhar para as pessoas, ver um doente e falar: olha, eu tive uma enfermidade assim, 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 Deus Jesus me curou. Olha, eu quero estar ali, porque não é porque eu quero aparecer para os outros, não, porque eu quero fazer a vontade de Deus. E outra coisa que é uma das características, quando é Deus operando em nós aquele querer, aquele desejo de ir para frente, de expandir. Deixa eu te falar, sabe, uma das características, você fica até constrangido. Você fica meio constrangido. Como Paulo falava, que diminua eu
e que cresça o Senhor. Você fica assim meio constrangido, você fala assim, nossa, Deus, mas Senhor, não quero passar por ninguém, Senhor, não quero ser mais que ninguém. O Senhor ficou até meio constrangido. Você começa a ficar meio constrangido. Então você entende? Ele opera em vós, tanto querer como o quê? Como efetuar. Aí, essa parte como efetuar, você que já sabe que Deus quer algo expansivo para você, algo para frente, algo maior, você tem que ir nessa palavra, Deus, o Senhor está colocando em mim esse querer, então o Senhor também vai operar o efetuar. Deus, eu não tenho como eu fazer, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai mover o seu poder. O Senhor, Deus, eu não sei nem como fazer isso aqui. Como mudar esse sentimento no coração daquela pessoa. Deus, eu não sei nem como alcançar, como obter recursos para isso. Mas é o Senhor que está fazendo. Aí você põe a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Deus, eu não tenho nem como fazer isso. Mas como é o Senhor que está fazendo, eu tenho uma certeza que o Senhor me dará toda a condição para fazer. E quem vai fazer é o Senhor. É Ele que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Aí então você tem que começar a ter fé para isso. Deus, o Senhor está operando em mim esse querer. Então a minha certeza, eu tenho dúvida nenhuma que o Senhor vai operar o efetuar. O efetuar é o realizar, é o tornar real, é o fazer acontecer. Deus, o Senhor está operando em mim esse querer, então o Senhor vai operar o efetuar. Eu tenho uma certeza que Deus vai fazer, porque é um plano de Deus. Nunca se tratou de ser um plano meu, nunca se tratou de ser eu quero estar lá, eu quero fazer, eu quero ter mais, eu quero, não, Deus, não se trata de mim, se trata de um plano do Senhor. Então a minha fé, eu já tenho certeza que o Senhor vai efetuar, que o Senhor vai fazer acontecer, amém? Aí Filipenses capítulo 4 versículo 8, para a gente terminar, capítulo 4 versículo 8, que diz assim: quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Você está entendendo? Você tem que parar de travar a obra de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo, ele manda a gente pensar mesmo naquilo que é para cima, naquilo que é para expandir, naquilo que é para melhor. Olha o que ele vai falar, vamos pegando parte por parte. Porquanto, mais irmãos, tudo que é o que? Verdadeiro, tudo que é honesto. Pastor, o que eu quero para a minha vida é honesto. Eu não quero nada de ninguém. Nunca passou pela minha cabeça, pastor, fazer uma falcatrua, passar os outros para trás, enganar os outros. Não, eu quero um negócio certinho. É nisso mesmo que você tem que pensar. Não tem desonestidade naquilo que tem sido colocado no seu coração, então você tem que pensar nisso sim. Tudo que é justo. Pastor, é justo porque eu sofri a vida inteira. Não, essa não é a nossa justiça. A nossa justiça é aquilo que foi conquistado na cruz para nós. É justo acontecer comigo porque Jesus pagou o preço. Injusto é eu não viver isso aqui. Injusto é eu dever para todo mundo. Injusto é eu ficar sendo envergonhado, porque lá na cruz Cristo desfez tudo isso. Então eu tenho um direito. Então tudo que é justo, tudo que é puro, não tem maldade nisso daí? Não, pastor, não tem. Eu quero aquilo ali, pastor, para glorificar a Deus mesmo. Eu não quero para, passar na cara dos outros que eu cheguei lá, que eu alcancei. Pastor, eu não quero para provar nada para ninguém. Você tem que provar as coisas para Deus, pessoal. Para de querer provar as coisas para os outros. Não é para humilhar ninguém.
Tem uma pureza no meu coração, pastor, em relação a isso. Então, nada te impede de alcançar. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor. Tem algum louvor para Deus nisso aí? Ah, pastor, tem. Aí ele fala aqui, ó, nisso pensar. Não tem que ter medo. A gente tem que sair daquela visão religiosa. Isso é ultrapassado já. Não, porque para entrar no reino do céu a gente tem que ser humilde. A gente não pode querer ter algo mais. Irmãos, humildade e pobreza são coisas totalmente distintas. Humildade é ter um espírito quebrantado, e pobreza é ter falta de recursos. E nem todo mundo que tem pobreza tem um espírito quebrantado, tem um coração humilde, não. Eu já vi gente do chinelo amarrado com arame, mas uma arrogância, que Deus tenha misericórdia da arrogância. Espírito quebrantado é aquela pessoa que ela tem um espírito de servo, ela é serva, sabe? Ela quer sempre servir os outros, ela não quer ser mais que ninguém. Quando ela é repreendida, ela não endurece a serviço, ela fala amém, obrigada, pastora, por ter me chamado a atenção, por ter me dado aquela palavra. Ô pastor, obrigado. É a pessoa humilde, ela tem o espírito quebrantado. Isso é humildade, é reconhecimento. A pessoa reconhece que o Senhor é Senhor e que ela sendo o Senhor não é nada. Isso é ter um espírito humilde, é ser humilde. Agora a pobreza é outra coisa. É outra, vai, falta de recursos, não tem nada a ver. Tem que tirar essa mentalidade, isso é atrasado. Isso é aqui, ó, que trava os crentes. E os crentes não entendem o Deus que serve. Aqui está falando, ó, nisso pensar. E tem louvor a Deus, tem, então nisso pensar. Deus, eu tenho que pensar nisso mesmo. Eu tenho que buscar isso mesmo. O que a tribo lá de Efraim, Manassés, os descendentes de José estavam buscando, se você prestar atenção ali, tinha louvor a Deus. Se você prestar atenção ali, tudo, aquilo ali era justo, porque Deus havia dado. Deus deu para eles. Eles foram abençoados lá em Gênesis 48. Você entende? Havia uma virtude. Ali havia pureza. Ali não tinha ganância porque eu quero ser mais. Não. Era o necessário, era o justo. E por isso eles estavam ali buscando. Seja essa pessoa. Jesus, eu quero mesmo. Tem uma canção bem antiga, eu acho que ele até já faleceu, ou não faleceu, a gente não quero falar bobeira aqui, né? E está sendo gravado, vai para a internet, o povo fala, pastor, aí vira meme, né? A pastora falou, mas tinha uma canção antiga da Igreja da Graça que cantava assim, ó, tudo que Deus tem para mim eu quero sim, tudo que Deus tem para mim eu quero. Eu vou buscar até o fim. A gente tem que ter essa fé, pessoal. Tudo que Deus tem para mim, eu vou buscar. Semana que vem, eu vou falar o que esse povo teve que fazer. Porque assim, a bênção de Deus eles tinham. Só que havia um grande desafio pela frente. Essa pregação eu vou trazer quinta-feira que vem. Não dá para trazer hoje. O nosso horário já encerrou aqui. Já deu, já. E teve desafio. Desafios foram colocados diante deles. Paulo falou assim, ó, uma porta grande e eficaz me foi aberta, porém há muitos adversários. Não pense que porque você tem a bênção, então não preciso fazer nada, eu posso cruzar os braços, deitar no sofá, assistir o Pica-Pau Amarelo todo dia de tarde, está tudo certo, Deus já me deu. Vão ter desafios. Desafios espirituais. Você vai enfrentar resistência. Você vai enfrentar luta. Você vai enfrentar inimigos. E os nossos inimigos não são carnais. É espiritual. São potestades. Que nós vamos ter que travar a batalha. E aí você tem que ser uma pessoa disposta. Esse povo aqui, a história deles, eu termino semana que vem, foi bonita.
tinha muitos desafios. Mas desafio grande, mas não desanima, porque desafio grande só vem para quem é grande. Para quem é pequeno, às vezes fala assim, mas é porque parece que não tem tanto desafio, porque se Deus der para ele o mesmo desafio que dá para você, ele morre. Então Deus, ele sabe tratar as coisas. Então o desafio que vem a você é compatível com a sua capacidade também. Nunca se sinta pequenininho. Ai, coitadinho de mim, pai, como é que pode? Jesus, se eu estou enfrentando isso, porque o Senhor é quem me capacita, o Senhor é comigo. Vamos orar? Fique de pé agora em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu vou orar pela prosperidade, não é? Hoje é pela prosperidade e semana que vem a oração é pela família, amém? Você trouxe o seu pedido de oração? Se você trouxe, segura na sua mão em nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém? Em nome de Cristo. Pastor, depois tem que lembrar, eu me esqueci de falar e a irmã também, acho que esqueceu de me lembrar, de trazer o microfonezinho para a gente usar, tá? Para o pessoal ouvir melhor em casa, tá bom? Em nome de Jesus, sai com o seu pedido de oração. Fecha teus olhos, leva o teu coração a Deus agora. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Senhor Deus, nós nos chegamos diante da tua presença nessa noite, Pai. É a tua palavra, Deus, que está em nós, ó Deus. Ela opera em nós, Deus, tanto querer quanto efetuar. Foi assim com esse povo, meu Deus. Oh, meu Deus, os descendentes ali de Efraim, os filhos de José, Pai. Quando eles chegaram e buscaram, meu Deus, pela porção maior, não é porque deu na ideia deles, não é porque eles queriam, não, meu Deus, é porque uma bênção maior havia sido liberada sobre a vida deles. Oh, meu Deus, qualquer porção menor do que aquela que o Senhor havia liberado, não nos deixaria satisfeitos, ó Pai. Oh, meu Deus, eu estou aqui com esse povo que veio orar, que veio buscar, essa pessoa que entendeu a tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, que essa porção que tem estado na mão dela não é o suficiente, ela se sente incompleta, muitas das vezes ela se sente pequena, ela sabe que tem mais, ó Deus, porque a tua palavra mostrou para ela que tem mais. Ah, meu Deus, e nós viemos agora em oração, é uma oração de poder, é uma oração na fé. Oh, meu irmão, há batalhas no mundo espiritual, chega diante de Deus em oração agora, manda o diabo tirar a mão da tua bênção, manda o demônio tirar a mão do teu dinheiro, manda o demônio tirar a mão da tua prosperidade, fala, sai agora, fala, demônio, eu quebro o teu poder, fala, eu ordeno que você saia, fala, sai da minha condição financeira, hoje a oração é para isso, meu irmão, manda o demônio tirar a mão do dinheiro do teu neto, do teu filho, meu irmão, teu filho está empobrecendo, está vendendo tudo, está perdendo tudo para o banco, fala para ele agora, diabo, tira a mão daquilo que é meu agora, tira a mão da minha prosperidade, você que está em casa, com a dispensa vazia, está faltando tudo na sua casa, manda o demônio tira a mão agora, fala, sai agora, fala, solta o meu emprego, solta a minha prosperidade, solta os meus contratos, solta o meu dinheiro agora, em nome de Jesus nós quebramos a força do diabo agora, nós mandamos, sai daí agora, sai daí espírito de pobreza, sai daí espírito de miséria, solta o que é dele, solta o que é dela, vamos demônio, nós quebramos o teu poder agora, nós damos a você essa ordem, sai, 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 oh meu Deus, esse casal que vive se desentendendo por falta do dinheiro, nós quebramos o teu poder, diabo, nós dizemos, tira a tua mão do dinheiro, tira a mão do contrato, tira a tua mão do local de trabalho, tira a tua mão da prosperidade dessa pessoa, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal, sai agora, pega tudo que é seu, saia, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal, sai e vai embora, todo mal sai e vai embora. Oh, apresenta a Deus o teu pedido de prosperidade, fala, Deus está aqui, fala, Deus está diante da tua presença, fala, meu Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, o que eu pedi pela minha vida financeira, ah, Deus abençoa com o teu poder,
sendo abençoado, é o teu povo alcançando a vitória. E como ministro da sua palavra, eu ministro uma bênção de prosperidade sobre a tua vida, do teu povo, uma bênção de crescimento, Deus. Eles levam com eles hoje essa bênção, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você diga obrigado, Jesus, e você diga graças a Deus, de que eu recebo, Jesus, a minha porção, em o nome de Cristo. E você aplaude o Senhor Jesus com alegria. Amém. Sente-se em o nome de Jesus, pode se assentar. Deus abençoe os amigos de casa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.